Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma entrevista com um aprovado aluno do Direção. Na verdade, uma aprovada, a Mariane, aluna do Direção, foi aprovada no concurso do TCU, concurso TCU 2022, um dos concursos mais difíceis que eu já vi. Na verdade, eu acho que o mais difícil desde todo o tempo que eu já trabalho, acompanho concursos públicos. Foi um concurso bem característico, uma prova muito difícil, muito concorrido também, e a Mariane, assim como outros alunos e alunas nossos, conseguiu a aprovação nesse concurso. A gente fica muito feliz de alguma forma, ter participado dessa história, né? Lógico que o mérito é todo da Mariane, e a gente vai bater um papo com ela agora, para conhecer um pouquinho da Mariane, ela contar um pouquinho da trajetória dela, né? Dar dicas também de estudo para vocês que continuam aí nessa jornada rumo à aprovação, tá? Então vamos chamar a Mariane. Ela está na casa dela e ela vai bater um papo aqui com a gente. Mariane, seja muito bem-vinda aqui ao Direção Concursos. Obrigado, por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Parabéns, mais uma vez, a gente já estava conversando aqui antes de entrar no ar. Parabéns mais uma vez pela aprovação desse concurso. Com certeza, como eu disse, eu acho que foi o concurso mais difícil que eu já vi, todo esse tempo que eu acompanho. Concursos públicos, uma prova muito fora da curva, e eu acho que quem conseguiu a aprovação realmente são candidatos, agora aprovados, bem diferenciados. Então, parabéns aí pelo feito. Acho que o tribunal vai ganhar muito aí com a sua chegada e com a chegada também dos demais aprovados. Seja muito bem-vinda para a gente começar aqui a aprovação. A entrevista. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, da sua história, quantos anos você tem, de onde você se você trabalha, não trabalha, a sua formação. Eu queria que você contasse um pouquinho aí de você para a gente iniciar aqui o bate-papo. Tá certo. Bom, meu nome é Mariane Franca, eu tenho 31 anos de idade, vou fazer 32 agora em setembro, então provavelmente eu entro no TCU com 32. Eu sou formada em psicologia, não tem muito a ver com controle, foi uma grande jornada até eu decidir estudar para controle, na verdade, porque eu gostava muito da parte financeira, e eu sou de Brasília mesmo. Nascida legal. E crescida. Bacana. E hoje você já trabalha, Você contou que era do STJ, né? Uhum. Sim, eu entrei no STJ no concurso de 2015, entrei logo na primeira turma em 2016, então eu estou trabalhando no STJ já entre 6 e 7 anos, acho que vou completar 7 anos, completaria 7 anos em janeiro. Uhum. Bacana. E é de Brasília, então sempre buscou, uma carreira no serviço público, ou já tentou outras iniciativas aí também? Assim, na verdade, quando eu me formei, eu fui direto para a iniciativa privada, Então eu estagiava numa empresa grande na época, e aí eu fui efetivada logo que formei, e eu trabalhei lá por 1 ano. Só que trabalhando lá, eu vi que o salário não era tão alto assim. Comecei a pensar sobre coisas do tipo assim: será que eu consigo me sustentar com esse salário, mantendo meu estilo de vida? Também pensei que as promoções, a maioria das vezes, para você ser promovido mais rápido, você tinha que se mudar de cidade. Era uma multinacional, Então ela tinha bases em todo o país, assim. Então eu tinha que me mudar de cidade. E também pensei assim, em questão de qualidade de vida, Porque assim, você na iniciativa privada, muito assim, quando você está numa empresa, você vai crescendo e você vai tendo que trabalhar cada vez mais. E eu pensei, bom, eu quero ficar perto da minha família, eu quero ter uma família no futuro e quero ter qualidade de vida. Então eu acho que essa conta para mim não estava fechando. Então por isso eu acabei decidindo estudar para concurso público, Então lá foi em julho de 2014 eu decidi começar a estudar, e eu saí da empresa onde eu trabalhava em agosto de 2014. Eu trabalhei lá por 1 ano. Legal. E essa influência, de ter buscado uma carreira no serviço público veio de alguém específico, dos pais, de alguém da família, ou por estar em Brasília mesmo, tem esse ambiente,
Assim, na verdade, meus pais são do Banco do Brasil e os meus irmãos já faziam concurso público, né? Então, assim, eles são concursados, na família tem muitos concursados. Então, assim, até no início, quando eu quis inicialmente ir para a iniciativa privada, eu já não tive tanto apoio da família, né? Então, assim, quando eu decidi estudar, eu fui bem apoiada. Inclusive, assim, no início, minha família, inclusive, me apoiou em me demitir do meu emprego, né? E ficar ali exclusivamente estudando por um tempo. Uhum. Bacana. E lá no início, aí você decidiu já estudar para o STJ ou estudou para um outro concurso diferente e depois foi para o STJ? Não, então, senta que lá vem história, né? Mas assim, eu sou psicóloga de formação, como falei, né? Então, o primeiro concurso que eu estudei foi para a área de psicologia, né? Foi em 2014, eu estudei para a Secretaria de Estado de Saúde. E eu passei já nesse concurso dentro das vagas, eram muitas vagas, eram 64 vagas. Eu passei, se eu não me engano, em 32º na época. E assim, eu relaxei, né? Estudei 2 meses, entre julho e setembro. Passei, e aí eu relaxei. Eu fiquei assim, logo vai me chamar, aí eu vejo de estudar para outro concurso, porque a carga horária era 20 horas. Semanais, então, tipo, é como se eu trabalhasse todas as manhãs e tivesse todas as tardes livres, né? Então, eu poderia estudar para outro concurso que tivesse, de repente, um salário melhor, que tivesse mais a ver com as minhas ambições. Então, eu fiquei nessa, e aí eles não chamaram, tipo assim, saiu o resultado em outubro de 2014, e, sei lá, em março de 2015 não tinha acontecido nada. Isso é muito comum, mas eu que não conhecia muito da área de concursos, né, não achei que era comum. E eu falei assim, cara, talvez não chame, eu tô enrolando aqui, não tô estudando, não tô trabalhando. Então, eu acho... Aí eu analisei, né, as minhas opções. Como psicóloga, eu... teria que assim, o interessante seria um concurso de tribunais, e concurso de tribunais para áreas especializadas, né? Eles geralmente têm uma vaga. Eu falei, cara, passar em primeiro lugar e só o primeiro lugar serve é algo muito difícil. Então, nessa época ali, mais ou menos em março de 2015, eu decidi que eu ia estudar para a área administrativa, porque eu gostava muito de psicologia organizacional e geralmente esse tipo de trabalho é feito no RH e não é um trabalho exclusivo, né? Então, eu não preciso estar no cargo para exercer o trabalho que eu gostava. Então, eu falei, vou fazer um concurso para a área administrativa. E nessa época tinham muitos cursinhos presenciais que ofereciam um curso completo para a área administrativa. Então, eles davam aula de direito constitucional, direito administrativo, enfim, de administração, de todas as matérias que caem, né, num concurso da área administrativa. Então, eu me matriculei ali em abril de 2015 e comecei a estudar. Daí, em seguida, eu fiz o concurso de técnico do TCU, e faltaram 3 pontos para eu entrar no corte da redação, né? O corte, eu lembro, na época foi 73 e eu fiquei com 70. Isso me marcou bastante, porque, na verdade, assim, eu vi com bons olhos. É sempre chato não passar, porque eu estudei, mas eu vi com bons olhos, porque, assim, foi o primeiro concurso da área administrativa que eu fiz. Eu estava com 4 meses de cursinho. Nesses 4 meses eu só tinha, eu lembro que era um ciclo tipo de português, direito constitucional, e eu não lembro qual que era a outra matéria, mas era uma matéria assim que não era das principais, entendeu? E eu tipo estudei sozinha, estudei direito administrativo sozinha, e deu quase certo, sabe? Uhum. Foi em agosto de 2015 esse concurso. Uhum. Daí eu falei, cara, aí assim, eu já identifiquei alguns erros que eu fiz, tipo, tinha informática e conhecimentos gerais nesse concurso, e eu não vi, não estudei nada, nem liguei. E quando foi lá na hora, eram 100 questões e 18 eram informática e essa outra matéria, conhecimentos gerais. Então, tipo assim, eu acho que eu tirei -1 nessas 18. Uhum. Que era CESP, né? Que era CESP, então, anula, assim, né? Uhum. Eu vi que você não deve ir para um concurso sem cobrir toda a matéria, porque às vezes você se surpreende, né? Estudar o principal geralmente dá certo,
Mas você pode ter ali um concurso atípico que a matéria mais importante foi outra. E aí você perde, às vezes, o concurso da sua vida nessa priorização. Ela é importante, mas não é legal ir de calça curta para um concurso. Então, eu continuei estudando, corrigi esse erro, revi todas as matérias que eu tinha estudado, prossegui no cursinho que eu estava fazendo, e aí eu fiz o STJ no final de setembro de 2015, e aí eu já passei, fui muito bem. Eu fiquei em 8º lugar para o cargo de analista judiciário da área administrativa, e fiquei em 21º no concurso de técnico. Então, eu já passei para os dois, eram 9 vagas para ampla concorrência naquela época, então eu já consegui. E aí, essa mais ou menos foi a minha história, né? E logo em seguida, eu fiz Telebrás, acho que foi em novembro de 2015, eu fiquei em 9º lugar. E, para minha surpresa, eu fiz TJDFT também no final de 2015, para psicólogo, aquele cargo que eu achava impossível passar, e eu passei em 1º lugar. Legal. Assim, fui relaxada a fazer, só com conhecimento da faculdade, estava nem estudando, assim, mas estudava as matérias gerais, né? E eu tinha acabado de me formei no final de 2013. Uhum. Então, aí deu certo, assim, foi uma maior surpresa, eu quase não fui nem fazer a prova, porque eu não estava estudando, eu tinha passado no STJ, eu já sabia que eu ia ser chamada, então estava relaxinho. Aí em janeiro eu assumi o STJ e acabou que o TJ só foi me chamar em 2017, mesmo sendo o 1º lugar nesse cargo, né, que foi na época daquelas restrições orçamentárias, né, então eles estavam focando em chamar só a área fim mesmo. Daí eu acabei não assumindo, porque na época eu já tinha outras preferências e assim, eu pensei, eu era bem ingênua nessa época, eu acho. Pensei, cara, não foi difícil passar, eu não sofri. Eu acho que eu consigo passar no concurso do Legislativo, entendeu? Então eu coloquei na minha cabeça na época que eu ia estudar para Câmara e Senado, entendeu? Boa. E aí eu fiquei estudando naquelas promessas, né? Tipo, vai sair imediato, já tem autorização e tudo. E acabou não vindo, né? E aí, em 2018, eu falei assim, cara, já estava com experiência profissional, né? E eu tinha gostado muito, a parte que eu mais gostava de estudar era financeira. Liafo. Eu adorava estudar aquilo, eu achava que combinava comigo, assim, sabe? Uhum. E dentro do trabalho mesmo, sempre falavam, você tem um perfil para auditoria, assim, sabe? De fazer um trabalho de concentração, um trabalho de estudo, entendeu? Tinha a minha cara e eu via que eu gostava dessa área financeira, entendeu? Então eu falei, cara, vou continuar estudando e vou dar um salto. Eu vou estudar para o TCU. E aí, nessa época, eu decidi fazer um cursinho, porque eu nunca tinha estudado contabilidade, nunca tinha estudado economia. Assim, eu fiz introdução à economia no curso, né? Que eu já tinha interesse como módulo livre em outras áreas, né? Uhum. Então, fiz algumas matérias na administração e fiz essa de introdução à economia. E aí eu fui estudar essas coisas e eu achei que era melhor eu ter aula para aprender melhor, né? Ter aula enquanto estudo. E eu não sou tão disciplinada com videoaula, assim, eu vou. Então eu decidi fazer um cursinho presencial mesmo, que era melhor para mim. E aí foi quando eu comecei a estudar para o TCU. Então, assim, da minha trajetória, eu passei lá em 2016 e eu fiquei meio que latente esse tempo todo para estudar para um concurso que seria melhor, né? Porque o judiciário tem muitas vantagens. Então, para mim, assim, só valia a pena sair se fosse pro legislativo, um tribunal de contas da vida, sabe? Claro, legal. E aí foi assim para mim. E aí, então, nesse tempo aí, você não fez nenhum outro concurso, né? De 2015, 16 para frente, não chegou a fazer. Se não me engano, teve a CLDF, não teve nesse meio tempo aí? Eu cheguei a fazer a CLDF, mas eu estava já estudando para o TCU e eu falei, cara, eu quero focar no TCU. Eu fiz para aquele cargo de consultor de... Acho que é
É tipo o consultor de orçamento do Senado e da Câmara. Eu acho que é o mesmo nome lá. Eu fiz para esse cargo. Eu cheguei a aparecer na lista, mas eu não estava no corte para redação. Tipo, acho que 20 iam para redação, eu fiquei tipo em 40º, assim. Não foi um resultado tão bom, mas eu fiquei até surpresa, assim, porque acho que a CLDF foi no final de 2018, alguma coisa do tipo. E eu estava tendo cursinho, mas eu não tinha coberto as matérias que caíam lá, não tinha estudado as matérias que caíam lá. Então eu achei que foi um resultado, assim, promissor para o futuro, sabe? Tipo assim, eu achei que se eu já consegui isso, me dedicando como eu acho que deve ser, eu sabia que eu conseguiria. Sim. Eu, de brincadeira, fiz o cargo de psicólogo também, eu ainda fiquei em 8º na objetiva, mas... Mas aí eu reprovei na redação, que eu não estava estudando mesmo, eu fui com conhecimento, enfim, da faculdade que eu tinha, só que já fazia muito tempo que eu tinha formado. Sim. Aí, assim, eu acertei a questão difícil, porque eram acho que eram 2 pareceres. Eu acertei o difícil e o que era super fácil, eu reprovei. Eu, tipo, fiz o mínimo dos pontos, mas não fiz o mínimo naquela questão. Mas tudo bem, eu fiz só por esporte, eu não esperava, assim, na verdade. Pô, legal. E interessante, né, que você é formada em psicologia, né, inclusive passou em um concurso de psicologia, mas tem uma afinidade muito grande, né, com as disciplinas da área financeira, com AFO, né, isso é legal, porque muita gente às vezes acha, né, o TCU, por exemplo, é só para quem é engenheiro, para quem é formado em contabilidade, para quem é formado em economia, né, mas às vezes se a pessoa pega a matéria ali para estudar, ela vai descobrir que tem uma certa afinidade, né? E também quando a gente escolhe curso superior, a gente é muito novo, né? Então, assim, eu gostava, eu ainda gosto muito dos conhecimentos da psicologia, mas eu fui vendo ao longo do tempo que eu gosto muito mais de estudar essas coisas. Então, é algo que eu acho interessante aprender do que algo que necessariamente eu acho interessante trabalhar, entendeu? Então, eu fui vendo que eu tinha afinidade com um trabalho parecido com auditor, e eu vi que uma coisa que eu gostava era essa parte financeira. Eu adoro, assim, sério, para mim não era parte que não era difícil estudar, para mim fazia muito sentido, e enfim, eu aprendi, era gostoso, assim, é um tanto desafiador, eu tenho essa característica, então, assim, quando tem algo desafiador para eu aprender, para eu fazer, eu vou lá, eu me esforço, eu aprendo e sai uma coisa no final. Eu gosto disso, assim, de não ficar naquela mesmice e tudo. Eu gosto um pouco de estudar também, para mim não é nenhum grande esforço. Só é ruim estudar para concurso porque a gente tem que estudar muito, né? Você tem que estudar, às vezes, além do seu cansaço. Então não é um prazer ali, sabe? E tem uma pressão envolvida, né? Que você vai fazer uma prova, você está disputando uma vaga, né? Pode dar certo, pode não dar certo. Não é só o estudar por estudar, né? Tem essa pressão envolvida também, né? Exato, é estudar para competir. E como foi? Então, pelo que você contou, desde 2015, 2016, você já estava mirando ali o TCU, inclusive já estudando, né? Pro TCU, né? Como que foi aguardar, né, todo esse tempo? Até o concurso sair aí, finalzinho de 2021, 2022, veio pandemia, aquelas coisas, né? Como que foi todo esse tempo, né? Como que você conseguiu manter, né, uma rotina de estudos ao longo desses anos? E especialmente agora, mais próximo, quando o concurso ele esquentou, aí veio pandemia, suspendeu, e aí depois saiu de novo. Como que você conseguiu manter? Ser psicóloga, manter a sanidade é mais fácil, né? Mas como que você conseguiu? Não sei. Como que foi sua rotina ao longo desses anos aí? Então, assim, eu coloquei na minha cabeça de que eu não ia parar no STJ, né? Então, eu continuei estudando, permaneci ali. Então, assim, quando eu passei no STJ, aquele meu cursinho que eu contratei da área administrativa, ele não tinha acabado. Então, eu continuei fazendo ali, acho que por mais uns 4 meses depois que eu fui nomeada. E aí eu fui estudando, assim. Aí eu lembro que na época eu gosto muito de estudar por PDF. Então, na época, eu comprei um material lá PDF para a Câmara.
E comecei a estudar. Eu comecei a estudar para aquele cargo de analista de material e patrimônio. E aí eu fui estudando assim, e eu tinha uma rotina naquela época de estudar mais ou menos umas 3 horas por dia. E em 2016 eu fui bastante disciplinada, assim. Aí em 2017, assim, fui vendo que talvez não saísse. Continuei estudando, mas já não com aquela disciplina. E aí em 2018 que eu fui decidir estudar para o TCU. E aí eu voltei a estudar com disciplina e durante o ano de 2018 inteiro, que foi quando eu fiz um cursinho específico para auditor. Aí eu fazia o cursinho, eu lembro que eu trabalhava, fazia o cursinho à noite e ainda conseguia estudar 25 horas semanais. Então foi assim, foi um período bem intenso, eu fiquei bem cansada, mas eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer na vida, né? Era mais nova também, tinha mais energia naquela época. E aí, quando acabou esse cursinho, lá em 2019, eu continuei estudando, assim, eu continuei estudando, assim, umas 3 horas por dia, mais ou menos. Então, em 2019, fiquei nessa rotina, falhava às vezes, mas eu continuei nessa rotina e o objetivo era acabar o edital. Só que eu fiquei enrolando muito, porque eu acabei meio que sendo contaminada nessa época pelas dicas de como você tem que estudar, entendeu? Eu já tinha estudado antes e a forma como eu estudei, ela deu certo. Eu passei muito bem colocada e eu passei rápido. Então, assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu não precisava ter feito mudanças grandes na forma como eu estudava, porque o que eu fazia já estava bom. O que eu fazia já era suficiente porque eu precisava, entendeu? Então aí eu caí na besteira de que tinha que estudar, resumir tudo e fazer revisões programadas de tempos em tempos. Então isso me atrapalhou muito a caminhar na matéria. Então, tipo assim, acabou de 2019, eu tinha, sei lá, tinha estudado contabilidade geral, pública, controle externo, aí direito administrativo, português, direito constitucional, essas partes já tinha estudado, administração e AFO, mas faltava estudar auditoria, enfim, faltava estudar muita coisa do edital. Assim, foi bom para mim, porque essas matérias que eu estudei no ano de 2019, nossa, eu sei muito bem, muito, muito bem mesmo. Mas eu acabei enrolando um pouco. Daí, quando começou a esquentar lá, que ia sair o TCU e o TCDF em 2020, eu falei, não, tenho que correr, vou acabar com as outras matérias. Assim, não era tão grave também, porque as matérias que eu já tinha estudado eram as maiores. Eu tinha estudado economia já também. Então, assim, para você pegar direito penal, direito civil, processual civil, para o TCU, todos eles são bem pequenininhos. Naquela época, com o passado que a gente tinha, né, a gente, assim, não era nem estudar, não precisava nem estudar matemática financeira, estatística muito, porque nem caía muito. Então, assim, eu falei, eu consigo aqui dar um sprint e estudar. Aí eu comecei a dar esse sprint, pegando as matérias que eu ainda não tinha estudado. E aí veio a pandemia, né? Tava prestes a sair o edital, saiu o edital do TCDF, o do TCU estava iminente e veio a pandemia. Aí eu consegui estudar até março, só que depois eu meio que parei. Uhum. Na mesma época eu estava mudando da casa dos meus pais, comprei meu apartamento, eu fui morar com meu esposo, né? Que na verdade é namorado, mas enfim, a gente mora junto. Então a gente estava reformando, então assim, eu não consegui me manter, estava na época da mudança, e teve aquela, assim, a pandemia me desmotivou muito, ficar em casa muito tempo, não sair e tudo, isso foi difícil para mim, e eu não consegui estudar com todas essas mudanças de rotina. E aí, como eu falei, falei antes para você, né? Eu voltei a estudar ali em janeiro de 2021, visando o TCDF. Só que assim, eu nem consegui estudar bem, eu não tinha muita
não tive tempo de estudo, adotei uma estratégia que eu achei errada, né? Eu, em vez de revisar o que eu já tinha, eu fui tentar ver coisa nova e não consegui dedicar muito tempo para isso, não consegui me motivar muito para isso. E aí acabou não dando certo, né? Eu tirei uma nota ruim, mas como eu te falei, eu vi que assim, que eu conseguiria chegar no corte se eu não tivesse errado as besteiras. Por exemplo, se eu tivesse acabado de estudar as matérias que faltavam para eu fechar o edital, eu teria feito ali alguns pontos a mais em direito civil, processual, civil e penal. Uhum. E se eu não tivesse errado as besteiras de coisas que eu já tinha estudado, mas que eu não estava revisando, eu acho que eu chegaria ao corte. Então eu falei assim, eu preciso revisar e eu preciso fechar esse edital. Então, ali quando saiu o resultado do TCDF, eu falei, vou voltar a estudar com foco no TCU. E aí eu já fiz um ciclo que eu tinha mais ou menos 3 dias da semana em que eu revisava o que eu já tinha estudado. Então eu tinha ali de 1 a 2 horas para cada matéria que eu já tinha estudado para revisar, fazer exercício. Eu tinha resumos de várias matérias e outras eu tinha os grifos e eu voltei por ali. A auditoria, como eu errei coisas inaceitáveis, que eu te falei, eu errei as perguntas de teste de observância, eu falei, eu tenho que reestudar, tipo assim, não adianta, olha o que eu esqueci, é inaceitável. Então, eu estudei de novo tudo, e aí eu fui pegando as matérias novas também, né? E então, aí, assim, mas quando chegou, tipo, agosto, setembro de 2021, eu já estava desanimada de novo. Eu tinha estudado pouco tempo e já estava desanimada de novo. Porque esse é o problema de você esperar um concurso por tanto tempo sem fazer outros, né? Do tipo assim, uma hora você fala, não vai vir. Então, você acaba tendo altos e baixos. Eu tive muitos altos e baixos, assim, eu sempre tive o objetivo de estudar, de passar, de fazer outro concurso, mas às vezes eu me desanimava, estudava 3 horas a cada 15 dias e às vezes eu estava bem e estudava bastante. Então eu tive essas épocas, né? E aí quando voltou o concurso em outubro ali, né? Quando saiu a autorização, saiu a dispensa da banca, eu falei, vai sair mesmo. Eu falei, cara, esse vai ser o último concurso da minha vida. Eu vou estudar e eu vou fazer o meu melhor. Tipo, com o que eu já sei. Vou fazer o meu melhor. Eu não fui perfeita nesse tempo. Eu perdi tempo mesmo, assim, de não ter estudado, de não ter me dedicado, às vezes, todo o tempo, de ter tido essas paradas. Mas eu resolvi não me culpar e fazer o melhor que eu podia dali pra frente, né? Então aí chegou, eu acho que eu não tinha acabado ainda direito processual civil, e sistema normativo anticorrupção veio bem diferente do que era o direito penal antes, então eu tive que estudar isso de novo. E além de estatística, que ficou muito mais importante nessa prova, e eu não estava estudando antes, não estava dando atenção, e análise de dados. Então, eu acabei rapidinho sistema normativo anticorrupção e acho que direito processual civil, enfim, não lembro a matéria direito. E logo no início da preparação, e aí depois eu me dediquei praticamente a revisar tudo, né? Eu mantive esses 3 dias semanais de revisão e os outros 4 eu ia ali aprendendo com calma estatística e análise de dados, e deu certo. Eu fiquei surpresa, né? Porque falavam assim, cara, quem passa é foda e tudo. Eu não me achava, não me acho isso, assim, mas deu certo. Não, tipo, eu não sou assim, mas deu certo pra mim. Não, bacana. E bacana você contar, né, essa questão dos altos e baixos, né? Porque realmente, imagina ficar todo esse tempo, né, sem ter uma perspectiva mais concreta da realização do concurso, é difícil de manter, né, a rotina, né? A disciplina. A disciplina ali nos estudos. E como é que você conseguia, né, nesses baixos, né? Como que você conseguia voltar aí
para os estudos? Você se apegava a alguma coisa, né? Você tinha uma meta, você tinha um sonho? Às vezes as pessoas, né, têm alguma coisa que as ajudam, né, nesses momentos. Você tinha alguma coisa nesse sentido? Assim, eu tinha o desejo em mim de passar, de ir, assim, já a partir de 2018 eu tinha o desejo de ir para o TCU. E eu não estar estudando não mudava o objetivo. Era um tempo em que eu não estava conseguindo talvez trabalhar por isso. Eu estava muito cansada, eu estava desacreditada, mas eu nunca desacreditei do meu objetivo, que era passar. Eu não desacreditei do meu sonho. E depois que eu passar 1 ou 2 meses sem fazer nada, né? Às vezes 3, na pandemia eu cheguei a passar mais de 6, assim. Eu falava, não, eu tenho que voltar, porque é isso que eu quero. E quando a oportunidade vier, eu tenho que estar preparada. Então, era isso que eu falava para mim. Assim, eu às vezes parava de trabalhar pelo meu sonho, mas o meu sonho ele continuava, não tinha acabado. Ele continuava ali, eu tinha certeza que eu queria aquilo, entendeu? Ah, legal. Então, era isso que me ajudava. Bacana. Mariana, eu queria conversar contigo sobre a sua rotina de estudos, assim, em mais detalhes, né? Porque você comentou, né, que fazia aí revisões durante 3 dias, né? E os outros 4 você estudava, enfim, conteúdos novos. O que era novo. Então, assim, você estudava todos os dias, então, né? 7 dias... Todos. 7 dias a semana, né? Então, como que era a sua rotina mesmo, assim? Que horas você acordava, que você ia ao trabalho, que horas você estudava, final de semana, né, que você incluía também nos estudos. Como que era, então, a sua rotina mesmo de estudos? No pré-edital, eu sei que teve esses altos e baixos, mas se você puder só resumir, mas especialmente aí depois que o edital foi publicado. Um pré-edital bom que eu estudava 3 a 4 horas por dia antes de ir para o trabalho. Eu sempre trabalhei em lugares que a minha chefia era bastante flexível, então sempre me deixaram entrar trabalhar de 1 às 8. Então eu acordava tipo entre 7 e 8 da manhã, estudava ali de 3 a 4 horas, tomava banho, almoçava e ia para o trabalho. Então era mais ou menos assim, isso no pré-edital, né? E no final de semana eu estudava 5 horas. Assim, não tava, eu queria estudar 8, mas não conseguia nunca. O que eu estudava era 5, entendeu? E porque eu ia pra casa da minha mãe, aí acabava enrolando demais lá. Aí, enfim, eu estudava umas 3 horas de manhã e umas 2 da tarde quando voltava pra casa, e aí já era noite. Pra mim não fazia sentido estudar à noite, né? Assim, pra mim o que é sagrado, eu nunca estudei sexta-noite, sábado à noite e domingo à noite. Jamais, nunca estudaria, assim. Pra mim é sagrado descansar, ter um tempo com meu esposo, e um tempo pra mim mesmo, pra descansar minha cabeça, sabe? Então, um bom pré-edital eu fazia assim, mas teve épocas, assim, ali a partir de maio de 2021 eu tava assim. Mas teve épocas que como eu falei, eu estudava 3 horas a cada 15 dias. Então, assim, não era muito bom, né? Mas assim, eu tive 2018 e 2019 bem constante, mais ou menos nesse ritmo, umas 3 ou 4 horas por dia e 5 horas no final de semana. E a partir de maio de 2021 também. Aí lá em setembro eu já estava desistindo. Aí eu parei de estudar tipo 2 horas por dia e tudo. Às vezes no final de semana eu não estudava. Mas em outubro voltou. E aí eu falei, cara, é agora. Aí o que eu fazia? Eu acordava às 7 horas da manhã, estudava de 7. Eu acordava para começar às 7. Eu estudava de 7 até meio-dia, às vezes 7h30 até meio-dia e meia. Depois tomava banho e ia trabalhar. Aí eu voltava para casa. Aí no início eu estava fazendo só isso durante a semana, os dias de semana. E no final de semana eu estudava 8 horas, estudava de manhã à tarde. Aí eu acordava ali 8 horas da manhã, estudava 4 horas de manhã e 4 horas da tarde depois do almoço. Tipo, de umas 3 às 7. E aí foi isso do início ao fim, na verdade, da pós-autorização do concurso, da pós-contratação da banca. Ali, dia 15 de outubro, mais ou menos, foi.
E aí eu mantive isso. Então, eram 3 dias de revisão. Nesses dias de revisão era mais ou menos... Eu dedicava entre 1 hora a 2h30 para cada matéria. Dependia da importância que eu via ela para o concurso, né? Tipo assim... É até loucura. Para português eu dedicava só 1, mas eu só fazia questão, porque... Tipo... Eu já tinha estudado, eu era muito boa em português e tudo, então era mais aprender como é que é a interpretação da FGV para mim. Sim. E acabou dando certo, eu acertei 8 questões, eu acho que foi ótimo para mim. Boa. Mas aí era isso, assim. Daí eu tinha resumos já que eu tinha feito antes, eu usava esses resumos. Para matérias que eu não tinha feito resumos, eu usava os grifos de PDF para fazer a revisão. E aí eu fazia exercícios também nesse tempo. Então foi assim, eu fiz lá mais ou menos um cronograma de quanto que eu tinha que vencer a cada ciclo de estudo, né? Assim, a cada semana, né? Que eu fazia 3 dias de revisão e 4 de matéria nova, né? E aí nesses 3 dias eu fazia mais ou menos ali uma divisão de quanto eu precisava estudar para conseguir no final do concurso ver tudo. Fazer exercício de tudo e tudo. Então eu fiz assim, e aí eu ia revisando o que eu já tinha de resumo e fazendo exercício. E aí se tinha uma matéria que realmente era difícil para mim, aí eu estudava de novo mesmo, assim. Se tivesse muito tempo que eu já estudei, assim. Mas assim, era ler uma parte de um PDF e tudo, então era tranquilo. Legal. E as matérias novas, assim, para análise de dados, como era algo muito novo, eu usei uma estratégia que foi eu usei o material do Direção, mas eu comprei um outro cursinho em específico também. Um cursinho lá de videoaulas. Porque, para TI, era até especializado em TI. Porque o que eu pensava? Isso nunca caiu. Sim. Então, assim, ele foi uma aposta dos professores o que poderia cair. Teve muita crítica que não deram aula de acordo com o que caiu na prova, mas, assim, eu não critico isso, porque... Ninguém sabia, né? Não tinha histórico, ninguém sabia. E às vezes você ia usar uma bazuca para matar uma mosca. Tipo, não dava para saber, entendeu? Sim. Então eu acho que foi razoável, porque assim, ia dar, sei lá, uma especialização em análise de dados, sem nem saber o que ia cair, é difícil. Eu acho que é uma decisão muito difícil. Sim. Mas eu usei 2 cursinhos porque tem isso, né? Então, como não era conhecido, às vezes um cursinho ia abordar fazer uma abordagem diferente. Uma coisa que o outro não ia abordar, entendeu? Então, usando 2 fontes, eu teria mais conteúdo no final, né? Eu fiquei... Eu gostei da estratégia porque... Na prova você chegou a resolver as questões de análise de dados? Resolvi. Resolveu? Uma coisa que eu falei da minha prova, eu até conversei com um colega esses dias, foi que o que deu certo para mim na prova foi que eu não sofri. Eu não sofri em deixar coisas para trás, quando eu via que demorava ou que eu não sabia. Então, eu só não li as 5 questões de matemática financeira. O resto tudo eu li. Eu podia não saber e ter que chutar, mas eu li tudo, entendeu? Daí, assim, eu cheguei a resolver a prova de AD mesmo. Eu fiz lá depois, eu sabia 9 questões. Tipo assim, eu tinha estudado realmente o conteúdo de 9 questões que estavam lá. Eu acertei 7. Tipo, as 2 que eu não acertei é demérito meu, não é do material que eu usei. As 2 de SQL, eu saberia resolver, né? Talvez se eu tivesse 5 horas para cada uma. Mas aí eu tive que chutar, porque não dava, era muito grande. Muito grande. Então aí deu 11, aí as outras 7 realmente eu não sabia e foi mais chute mesmo. Pô, legal. Eu acabei acertando 9 no final. Bacana. Não, eu acho que se eu tivesse nessa prova aí, eu teria deixado por último essa matéria. Mas eu acho que isso que você falou, né, de não ter receio, né, de deixar as coisas para trás, faz parte também, né? É meio que um equilíbrio emocional ali na hora da prova que às vezes resolve, né? Porque ainda mais uma prova dessa que era muito grande e o tempo não era adequado, né, para o tamanho da prova, né?
Não era. Esse era exatamente o problema. Aquela era uma prova para 7 horas, na minha opinião. Exato. Ô, Mariane, você contou que fazia presencial, né? Que você fez muito tempo, né? Curso presencial. Mas teve algum momento que você virou a chave aí, deixou os presenciais de lado, ou foi no presencial até o final? Cara, em 2018 eu fiz meu último curso presencial e eu prometi que seria a última vez, porque eu fiquei muito cansada. Eu acho que eu já estava envelhecendo um pouco, já não tinha a mesma disposição de antes. Porque, cara, trabalhar e ir para aula à noite é muito cansativo. Mas foi ali o meu último presencial da vida. Mas assim, mesmo fazendo o curso presencial, eu sempre usei PDF. Para mim, eu era bem nerd na escola, né? Então, assim, para mim, você vai à aula, mas aquilo é só uma parte. Você tem que estudar em casa, tem que ler o livro todo, tem que fazer o dever de casa. E para mim, de um concurso foi igual. Então, assim, eu ia lá na aula para que o professor esclarecesse pontos difíceis para mim, coisas que demoraria muito para mim, para que eu aprendesse sozinha, só lendo o livro, entendeu? Coisas que ali para te dizer qual que é o raciocínio que você deve adotar naquele momento, sabe? Eu usava a aula muito para isso. Mas aí no resto eu pegava livro, a depender da matéria, e pegava PDF. Então era assim que eu estudava, né? Mas lá em 2018 eu prometi para mim mesma que nunca mais eu ia pegar aula, nunca mais eu ia fazer aquilo comigo, nunca mais eu ia pegar aula presencial, porque era muito cansativo na minha rotina, né? Trabalhando assim. Mas, enfim. Pois é. Hoje que o estudo online, né, ele veio para dar mais rendimento até, né, pros estudos, né? E eu acho que acaba que hoje em dia a grande maioria, né, prefere essa forma, né? Mas aí você pegava mais o PDF, né? Videoaula você não usava muito, não gostava muito, né? Não, eu preferia ler, sempre preferi ler. Tá. E você falou que resolvia muitas questões, né? Você chegou a controlar, né, a quantidade de questões que você fez, media seu desempenho? Você tinha algum controle disso? Eu media meu desempenho. Mas, assim, como eu comecei lá em 2014, os sistemas de questões ainda estavam surgindo, né? Sim. Então, eu controlava, assim, a cada aula que eu fazia, né, no PDF, eu tinha lá eu colocava no Excel, então eu anotava no Excel todas as minhas respostas às perguntas e depois eu via qual que era o meu rendimento, né? Para mim, quando estudava para a CESP, era um rendimento acima de 85% que eu gostava de ter, porque é aquilo que quando anular as erradas, você vai ter 70% de rendimento líquido, que é o que você passa em quase qualquer concurso se você tirar uma nota desse estilo, né? E quando chegou na FGV, eu almejava acertar 80%. Na maioria das vezes eu conseguia, assim, esse desempenho. Então, assim, eu controlava, eu diria que em 90% das baterias, assim, em 80% das baterias de questões que eu fazia, eu conseguia 80%, pelo menos, de acertos, né? E aí, a primeira vez que eu fui usar um sistema de questões foi já para o TCU, acredita? Aí eu contratei lá uma plataforma de questões e aí eu passei a fazer questões lá, principalmente para as matérias que eu já tinha. Então, por exemplo, os PDFs que eu tinha estudado, eu já tinha feito as questões que estavam lá, entendeu? Então, às vezes eu olhava para relembrar quais foram as questões que eu fiz, mas aí eu ia fazer questões novas no sistema lá, no sistema de questões, o que me ajudou muito, porque, por exemplo, teve algumas coisas de análise de dados que caiu, por exemplo, que eu não vi nos materiais que eu estudei, que, assim, os professores não apostaram que isso ia cair, mas eu vi nas questões, então eu tinha estudado aquilo. Legal. Para economia também, gente, era, nossa... Deu vontade de chorar com as questões, tipo assim, porque eu peguei todo o histórico da FGV dentro da matéria que caía pro TCU, mas era muito difícil, era de longe o meu pior desempenho, pior que português, pior que análise de dados. Esse aí, o desempenho era tipo uns 70%, é muito difícil.
Sim. É muito difícil. Acho que economia é unânime aí de pessoal reclamar de economia. E olha que eu fui bem. Eu acertei 3 questões, né? E tipo assim, a quarta eu quase levei. É porque deu um bug na minha cabeça, assim. Eu calculei, foi uma de cálculo. Eu calculei, eu achei o valor do quê, né? Mas aí depois eu fiquei, tipo, o Tico bateu no teco e eu não consegui ir pra frente, sabe? Tipo, eu fiz algo errado lá. Enfim, eu calculei a quantidade do mercado errado, de forma errada. Entendi. Mas enfim. O desempenho, esse desempenho seu das questões, ele se refletiu na prova? Como é que você foi no final ali, na nota final? Mais ou menos, né? Porque assim, a prova foi mais difícil do que a média das questões. Então, tipo, enquanto meu desempenho médio devia ser uns 80%, eu tirei 70% na prova. Ah, legal. Excelente nota, assim. Eu fiquei em 9º lugar da objetiva. Então, eu diria que se refletiu, né? Eu não tirei o mesmo percentual que eu tirava nas questões, mas no relativo eu fui super bem. Sim. Super bem. Mostra que é um bom indicativo, né? Resolver muitas questões aí ao longo dos estudos. Se você está tendo um bom desempenho nas questões, pode ir confiante na prova que, né, o seu desempenho na prova tende a ser próximo ali. Legal. No comparativo vai ser bom. Bacana. E qual matéria que você tinha mais dificuldade? Você falou aí de economia, mas em algum momento você falou que gostava de economia também. Era economia? Não, ou tinha uma outra adoro questão? economia. Eu adoro economia, adorava estudar economia. Mas economia batia muito, entendeu? Tipo assim, nas matérias, era muito difícil. As questões eram realmente difíceis, elas davam, elas enrolavam na sua cabeça, assim. E era difícil. Então, economia definitivamente é uma matéria, para mim, ali junto com a análise de dados, junto com a análise de dados, na verdade, são as 2 matérias mais difíceis do edital. A questão de economia é que ela cai menos na prova, né? Menos questões, então não dá tanto trabalho, né? Mas se fosse 18 questões de economia, por exemplo, pode ter certeza que a sangria era igual a de análise de dados, na minha opinião, né? Mas assim, a que eu tinha mais dificuldade, assim, era economia. Análise de dados, eu entendi bem os cursos que eu fiz, eu considero que eu aprendi bem a matéria que me foi dada, mas lá na hora foi complicado, né? Porque assim, vieram questões que não eram esperadas, então eu não sabia. Mas eu acho que é uma matéria que tem potencial para ser muito, muito difícil, principalmente se você for ali misturar com estatística, é bem difícil a matéria, mas eu considero que eu compreendi bem. Estatística é uma matéria que pode ser difícil para alguns, mas eu não achava tão difícil assim. Eu achava trabalhoso ter que fazer as questões, às vezes tem a questão que você não sabia como resolver de primeira, mas você aprendia ali o raciocínio e era tranquilo. E as outras eu achava tranquilo, assim. Matemática financeira impressionou, né? Veio uma prova mais difícil que estatística, uma prova bem difícil, não era para fazer. Quem caiu na besteira de fazer aquilo perdeu muito tempo. Mas, assim, para estudar eu achava tranquilo, não achava tão difícil, não. E português da FGV, tem que ter muito cuidado. Português da FGV é difícil, é difícil. Mas, assim, eu não tinha grandes dificuldades, assim. Tinha matérias que eu tinha que dedicar mais tempo, mais atenção, que ir com mais cuidado, mas dava para aprender. Tá. Mas eu acho que economia e análise de dados são as campeãs. Acho que o negócio aí, o segredo também, né, Mariana, é você tentar gostar, né, das matérias, né? Você, a partir do momento que você né, você encara o estudo, né, como algo mais prazeroso, como uma atividade... igual você falou, poxa, eu gosto de estudar e tudo, isso é bem legal. Eu lembro de um colega do TCU, que eu até entrevistei aqui no Direção TCU, o Charles. Ele passou, acho que no concurso de 2013, 14. E o Charles, quando ele veio aqui, ele contou que ele aproveitou muito ali o estudo dele pro TCU, né? Ele estava aprendendo um monte de coisa nova, né? Um monte de conteúdo novo, algo que, ainda que ele não usasse, né? Ainda que ele não passasse, é algo que iria acrescentar de alguma forma para ele, né? Então ele procurava aproveitar todos esses momentos. Eu acho que isso faz sofrer menos aí, né, nessa trajetória, né? Bacana. Eu acho mesmo. Uma coisa que todo mundo pergunta, Mariana, vou te perguntar
pessoal sempre quer saber. Questão de atividade física, né? Você fazia, não fazia? Tinha tempo, não tinha tempo? Como é que era isso aí? Olha, eu fiz atividade física até, tipo, até novembro. Aí eu falei, cara, não dá pra estudar tudo que eu tenho que estudar fazendo atividade física, então eu parei no pós-edital. Mas no pré-edital eu sempre fiz. Ah, legal. Aí, assim, eu fui voltar a fazer atividade física depois da prova discursiva. Mas, assim, foi bom pra mim porque eu tive mais tempo de estudar, mas acho que o estresse acumulou muito e depois da primeira prova, eu acho que eu tive burnout. Tipo assim, sei lá, por 2, 3 semanas eu não conseguia nem ler a matéria, assim. Tipo, a minha concentração, de repente, ela ficou curta, sabe? Tipo, que você estuda 5 minutos e voa, aí 15 minutos, aí depois você volta, estuda mais 5 e tá assim. Então, eu não tinha motivação para estudar. Aliás, nessa época, o que me ajudou muito, eu formei um grupo de estudo de redação com 2 colegas, que também foram aprovados, né? E aí a gente fazia um simulado completo por semana, né? Uma peça técnica e 4 questões. A peça técnica a gente contratou correção para todas. Legal. Mas as nossas questões a gente corrigia umas dos outros. E a gente também tinha um encontro uma vez por semana, em que a gente pegou lá uma base de dados de questões da área de controle e a gente ia respondendo oralmente. Tipo, cada um respondia um item de uma questão, entendeu? E aí a gente ia aprendendo ali com os outros e treinando. Mas, efetivamente, eu consegui, mesmo sabendo que a minha nota tinha sido excelente, provavelmente eu estava ali no top 20, já só com a correção do gabarito, eu não consegui estudar por quase um mês. Eu consegui voltar em abril mesmo. Não, imagino. Não, imagino. Foi difícil para todo mundo. Sim, com certeza. E você ficou em 9º na objetiva e no final você ficou como? Isso. 7º. Ah, que legal. Eu tirei a 9ª maior. Eu tirei a 9ª maior nota na objetiva, tirei a 24ª nota na discursiva e aí fiquei em 7º. Pô, que legal. Ganhou pontos ali no recurso? Perdeu, ganhou? Ganhei 3 pontos. Ah, que legal. Mas não serviu pra nada. Tipo assim, eu não mudou a posição. Não ganhei pão. E tipo assim, eu precisava de 0,1 pra não perder posição, entendeu? Então se eu tivesse ganhado, tipo, eu ganhei 3, se eu tivesse ganhado tipo 0,25, não mudava nada pra mim em termos de posição. Porque ali no início, tipo, as pessoas estavam afastadas por cerca de 2 pontos, entendeu? Entendi. Aí acho que mais a 25º que acabou, que a diferença começou a ser 0,25, meio entre um candidato e outro. Mudança, né? Que aí tava encavalado. Poxa, legal, bacana. Ô, Mariane, eu queria te perguntar, aí falando um pouquinho aqui do Direção, como que o Direção Concurso te ajudou aí na sua aprovação, né? De quais professores aqui você mais gostava, como que você conheceu a gente, pudesse falar um pouquinho também? Então, vou falar aqui no assunto polêmico, talvez. Eu usava concorrente, né, até vocês serem criados. Só que, enfim, eu estava um pouco insatisfeita, assim, com a outra empresa e eu gostava já muito das suas aulas, gostava muito, muito mesmo das suas aulas, adorava as suas aulas de direito administrativo. Eu achava que era, assim, eu sou um tanto exigente com os materiais, assim, eu sei ser exigente, entendeu? Eu sei perceber quando o material não é completo e tudo. Então, eu adorava as suas aulas, as aulas de controle externo. Eu tinha, num dos cursinhos que eu fiz, eu tive aula com o Marcel, então eu gostava muito dele também, achava ele muito didático. Então, assim, quando criou Direção, eu vi lá quem eram os professores, eu falei, gente, esse cursinho é sério, tipo, são bons professores.
e excelentes matérias. Então, assim, tipo assim, excelentes para dar as matérias do concurso, né? Eu não conhecia ainda, por exemplo, o Daniel Negreiros, não conhecia o Getro, mas eu pensei, cara, pela qualidade de como são as aulas do Eric, do Marcel, eles estão oferecendo ali um enfoque no concurso do TCU, então eu pensei que não ia ser uma coisa ruim, sabe? Eu achei que era bom pelos professores que eu já conhecia. E aí eu resolvi usar o material do Direção. Então, em 2019, eu comprei o material do TCU, tinha garantia infinita, né, até o concurso ser realizado, né? E desde então eu só usei o material do Direção. O único material que não era do Direção que eu usei desde 2019 foi... como é que foi o de análise de dados que eu falei aqui, que eu usei a estratégia de estudar por 2 fontes diferentes para ter uma abrangência maior, como era uma matéria que não tinha histórico, sabe? Então, desde então, eu só usei Direção para PDF. Legal. E fiquei muito satisfeita, assim, com todas as matérias e tudo. Eu realmente estudei os PDFs de todas as matérias, né? Nas matérias que eu já tinha estudado, às vezes eu não estudava toda a aula. Às vezes eu estudava só o resumo e via as questões, porque eu já tinha estudado. Mas, por exemplo, e olha que, como eu comecei a estudar antes, eu vi o material de contabilidade geral, né? Então, o que eu fazia eu escaneava para ver se tinha algum conteúdo que tipo, não tinha no meu resumo, ou que eu sabia que eu não tinha estudado direito, nas matérias que eu já tinha estudado. Ou estudava o PDF inteiro mesmo. Pô, legal. Muito bom, a gente fica muito, muito satisfeito e, renova o convite, então, agora, depois desse depoimento, para você vir aqui nos conhecer pessoalmente. Tem a festa, né, que a gente vai fazer aí para você. Aí, Eric, isso aí, não vai ser passivo descoberto, não. Não, esse aí pode registrar, que é um registro confiável. Tá ótimo, adorei. Legal. E assim, só se você fosse indicar assim, o Direção para um amigo, quais pontos você citaria, assim? Eu citaria principalmente a qualidade do material. Assim, pelo menos no curso do TCU, eu acho que... Olha, eu olhei assim, eu realmente vi todos os PDFs, mesmo que eu não tenha estudado, lido ali a matéria toda, porque eu já tinha estudado aquele conteúdo antes, dava para ver que era um material completo. Porque assim, o que a gente, é óbvio, o mérito de passar é nosso, quem estudou foi a gente, mas é aquilo, sem material bom, você não passa. Não passa, tipo assim, você tem que estudar para passar e você tem que ter um material completo. Então, para mim, o principal é que o material é completo, assim. Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse usado só Direção, eu conseguiria ter passado no TCU do mesmo jeito, né? Assim, porque eu tenho histórico antes de ter lido alguns livros e tudo, mas o material é completíssimo. Então, para mim, esse é o ponto principal. Isso que é essencial para você passar, é ter um material completo, um material de boa qualidade. O material do Direção é assim. Eu gostava também, assim, no final das aulas, eu via que a seleção de questões era muito adequada nos PDFs, né? No caso, eu contratei um curso avulso, eu não contratei a assinatura lá com PDF 2.0, né? Mas eu via que aquela seleção de questões no final, ela era muito realista em relação ao pool, vamos dizer assim, de questões de um sistema de questões. Então, assim, realmente eu via que já nas questões que vocês davam lá no PDF, eram as questões difíceis mesmo, a realidade que você ia encontrar. Então, eu achei que é um material bastante honesto nesses quesitos, assim. Para mim, é o principal e é o que é mais importante no material. Então, assim, é o porquê eu indicaria o Direção. Legal, bacana. Mariane, e assim, agora, eu queria saber lá no dia que você viu seu nome lá, né, na lista de aprovados, né, como que foi, onde você estava, se você ficou ali dando F5, né, e qual que foi a sensação de ter atingido o objetivo aí? Eu dava F5, assim, tem monitor de página hoje, né, então assim, quando chegava
uma época que era para sair, né, o resultado, tipo assim, quando chegavam uns 30 dias, quando chegou mais ou menos uns 30 dias do resultado desde a prova, né, que a gente estava esperando o resultado da objetiva ali, botei um monitor de página de 15 em 15 minutos ali para atualizar, né, para ver, mas eu acabei tendo notícia de que saiu por um grupo de aprovados no qual eu estou, e aí, assim, é aquilo de que o coração acelera, você fica gelado, né? Não tem nem coragem de entrar no resultado. Na verdade, assim, na objetiva eu já sabia que eu tinha ido bem, mas eu tinha curiosidade para saber quão bem eu tinha ido. E eu fui muito melhor do que eu imaginava. Eu pensava que eu ia ficar, tipo assim, em 30º, mais ou menos, mas aí eu fiquei em 9º e fiquei muito feliz. Mas, tipo, eu não consegui ficar tão feliz na objetiva, porque... sei lá, como eu falei, eu não me achava, tipo, foda, como diziam, como as pessoas que passam... é porque diziam muito que as pessoas que passam no concurso de controle, nossa, pessoa muito foda, que essas 15 vagas é só pra quem é, tipo, top, assim. Então eu me sentia, tipo, uma impostora ali na frente, porque eu me sentia, tipo assim, cara, eu não sou isso, como é que eu fui aqui? Isso foi pura sorte, entendeu? Então, eu fiquei feliz, mas aquilo me deu muita apreensão também. Porque para discursiva, na minha cabeça, o que eu botei é que a única certeza era a queda. Para mim, eu ia ser aquela pessoa que ia cair 100 posições na discursiva, entendeu? Nossa. Então, acho que esse foi um dos pensamentos que me atrapalhou um pouco também. Mas assim, eu fui trabalhando, eu fiz todas as semanas, eu fiz simulado, eu fiz esse encontro com os meus colegas que eu te falei que eu fazia. E aí, ali em meados de abril, eu consegui voltar a um ritmo bom de estudo. Eu tirei 2 semanas de férias antes da prova, que foi aquela loucura. Eu estudava mais de 10 horas por dia nessa época, nessas 2 semanas anteriores. E eu revisei toda a matéria nela. Eu fiz isso na objetiva também. E foi bom pra mim, mas é loucura. Tipo, eu sou do tipo que estuda até meio-dia do dia da prova. Não indico pra ninguém, mas eu não consigo fazer de outro jeito. Eu também era assim. Eu indico, se você me perguntar o que você deveria fazer, eu digo, relaxa, vê um filme, dorme, tudo. Mas não é o que eu faço. E aí, era a minha única certeza. E aí eu fiz a prova discursiva, eu saí com um sentimento bom, né? Tipo assim, a minha mãe até é devota de Santa Rita de Cássia, e a prova discursiva foi no dia de Santa Rita de Cássia. Ela foi na missa, rezou por mim, trouxe uma flor benzida, né? Assim, que ela falou, guarda essa flor até sair o resultado. Tipo, se ela secar, você vai guardando as pétalas e tudo. E aí eu guardei, né? Não sei se foi isso, mas e aí acabou que eu fui super bem na prova discursiva também, assim. Não fui tão bem quanto na objetiva, mas deu certo, assim. E não aconteceu de ser a pessoa que cai 100 posições, e deu certo. Mas, assim, na hora de olhar o resultado da discursiva, eu não tinha nem coragem de olhar. Tipo, foi meu esposo que viu que saiu. E assim, eu, tipo, tava gelada, eu não tinha coragem, porque, tipo, se eu tivesse ido mal, seria ali o fim de um sonho, entendeu? E aí, quando eu criei coragem pra olhar, pesquisei lá meu nome, e quando eu vi a nota, tipo assim, eu já esperava que mais ou menos 70 na discursiva ia ser uma nota boa, né? E aí, no pré-recursos, eu tirei 74,9, né? E eu já sabia que ia dar bom com aquela nota. Não sabia quão bom, mas sabia que ia dar bom. E aí, quando eu olhei, eu tava em 7º, eu falei, caraca, não acredito. Tipo assim, nossa, muito bom. E aí veio o medo, né? Tipo assim, não, eu sempre posso dar azar, né? Tipo, mesmo estando, sei lá, 5 pontos do 15º, eu achava que no recurso ia dar errado pra mim, entendeu? Mas no final eu ganhei mais do que a média no recurso. Acho que a média foi mais 1,3, 1,5 por pessoa, 3 pontos. Não subi posições, mas, tipo, deu tudo certo. E eu ainda tenho aquela sensação, né? Que a gente vê, né? Tipo, problemas de gente rica, né? Mas quem tá nas vagas tá muito bem. Mas, assim, mesmo quem tá nas vagas tem medo de, tipo, nunca dar errado. Mas será que na minha vez vai dar errado? É verdade. Tipo assim, será que eu vou ser a primeira pessoa a não passar no curso de formação? Mas, assim, eu tô muito feliz. Eu já tô contando pra todo mundo que eu passei, enfim. Que legal. Agora é aproveitar e
E ver que valeu a pena, né? Todo esse tempo, todo esse esforço, né? E, enfim, eu acho que a sensação é a melhor do mundo mesmo. Exato, de tipo, cumprir um objetivo com sucesso, né? De ter sucesso é muito bom, muito bom. Bacana. Agora é aproveitar curso de formação, né? Daqui a pouco a nomeação, a posse, né? O pessoal tá falando já, né? Da posse, do curso de formação esse ano ainda, né? E talvez posse ano que vem, Isso. né? Estão falando em curso de formação em outubro e posse em dezembro. Ah, tá. Bacana. Mas pode atrasar um pouquinho. Vai chegar rapidinho. Legal. Mas vamos então aqui para os finalmente, né? Deixar algumas mensagens finais aqui para a gente fechar nossa entrevista. Eu gostei bastante aqui do bate-papo. Acho que com certeza vai ajudar bastante gente, né? Que ainda está na jornada, né? E aí eu queria que você deixasse alguma dica, assim, justamente para essas pessoas, né? Para essas pessoas que ainda continuam na jornada aí de concurseiro, né? Buscando a aprovação, né? Da sua experiência, né? Se você pudesse resumir, sei lá, um principal erro, um principal acerto da sua experiência para deixar de dica aí para quem continua na jornada. Assim, meu principal erro que eu vejo é que eu não dava tanto valor à revisão antes. E eu demorei para aprender, porque no meu início de história de concurseira, eu tive muito sucesso, eu passei muito rápido e eu passei muitos anos no mesmo cargo por conta disso. Então, assim, meu principal erro foi quanto à revisão. Acho que meu principal acerto foi de ser exigente com o conteúdo e comigo mesmo, não exigente demais, mas assim, de olhar para dentro e falar, eu estou estudando o suficiente? Será que isso é suficiente para eu passar? E de sempre ter cuidado ao selecionar o material que eu escolhia, né? Então eu sempre pesquisava dentre essas entrevistas de aprovados, em fóruns, em grupos, para ver se aquele material que eu estava selecionando e aquele professor que eu estava utilizando, ele era bom e completo. Então eu acho que esse foi o meu principal acerto e por isso que eu não bati muito a cabeça para ter sucesso, para ter aprovações. Assim, uma sugestão que eu dou para quem estuda leia ou veja vídeos, estude a matéria para realmente compreender o que está sendo dito ali, revise e faça exercícios. É isso que você precisa, é o básico. Se você faz isso, não importa qual é a sua técnica, muito provavelmente você terá resultado, entendeu? Então, assim, não importa se você revisa por grifo, se você tem resumo, se você tem mapa mental, revise. Isso é necessário. Na hora que você estiver estudando, se concentre, se preocupe em entender tudo que está sendo dito ali e de maneira completa. E faça exercícios e controle o seu rendimento ali. Você vai ter que ter provavelmente um rendimento de uns 80% para passar. Então, sempre almeje isso. E se você não conseguir, tente fazer um diagnóstico do porquê você não está conseguindo. E tente corrigir isso. Então, essa é a sugestão que eu dou. E, por último, assim, algo motivacional, continue estudando, mesmo na dúvida, porque uma hora o sucesso vem e é muito gratificante. Assim, traz muita felicidade saber que você conquistou aquilo pelo que você trabalhou. Então, se dedique e estude, porque o resultado vem. É isso. Show de bola, bacana. E agora eu queria deixar o espaço aqui, caso você queira agradecer alguém da família aí, pelo seu resultado. Eu agradeço, assim, nesse resultado agora, assim, eu agradeço sempre os meus pais, né, eles sempre me deram apoio, foi quem me deu apoio no início, foi quem me incentivou, foi quem segurou a barra para eu conseguir passar um tempo estudando sem trabalhar, foi quem pagou meu primeiro cursinho, então, assim, foi quem me botou na escola no início, então, assim, meus pais em primeiro lugar. Mas nessa preparação de agora, eu tenho muito a agradecer ao meu esposo, assim, porque a gente precisa dedicar muito tempo ao estudo num pós-edital. E ele fez tudo da casa, tipo assim, até o bife que eu comia ele fritava, lavava roupa e tudo, assim. A gente tem uma faxineira uma vez por semana, mas tem as tarefas de casa todo dia, né? Às vezes cozinhar.
enfim, cuidar da casa, e ele fez tudo. E isso me ajudou muito, porque, assim, da hora que eu acordava, eu só tinha que me preocupar em estudar, sabe? Então, isso, assim, eu sou muito, muito grata mesmo por isso. Legal. Qual é o nome dele? São essas pessoas. Rafael. Rafael. Então, Rafael, parabéns pro Rafael aí também pelo sucesso da Mariane. Legal. Isso. Bacana. E agora, vai fazer mais algum concurso ou agora aposentou de vez? Nunca mais. Eu tô velha para estudar para concurso, 31 anos já, tô estudando há muito tempo, já é bom. E eu acho que tem uma hora que você tem que também se contentar com o que você tem, né? A gente tem que aproveitar o que a gente conquistou também. Legal. Então, para mim parou. Antes eu falava assim, será que eu faço Senado? Mas acho que eu não vou nem me inscrever, nem nada, assim, porque não faz sentido, né? Tipo assim, tem uma hora que a gente tem que viver a vida. Uhum. Legal. Aproveitar o que conquistou. Show de bola. Bacana. Obrigado, Mariane, aí pela entrevista, né? Gostei bastante aí do bate-papo. Parabéns de novo pelo resultado. Realmente foi um grande feito, né? Ser aprovada nesse concurso do TCU. Seja muito bem-vinda, né? Ao tribunal. Com certeza você vai gostar demais de trabalhar no órgão, né? Eu já estou lá há algum tempo e gosto muito. E o tribunal, como eu disse no início, vai ganhar muito aí com a sua chegada e com a chegada dos demais aprovados nesse concurso. Obrigado, né? Vou despedir também aqui do pessoal que assistiu a entrevista. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Quem gostou, deixa o like, né? O joinha para cima. Se inscreva aqui no canal do Direção Concurso e comente aqui também, né? É sempre bom ouvir os comentários de vocês a respeito aí da entrevista da Mariane, né? Como que ela ajudou vocês também contando a história dela, tá? Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!